Na verdade, o elemento, não vou falar um dos elementos, não, vou falar o elemento que manteve o meu casamento foi que Jesus esteve no nosso casamento. Porque haviam momentos, meu filho, que Edson ia para a esquerda, eu ia para a direita, literalmente. Assim, duas pessoas completamente diferentes. Tipo, água e vinho era um negócio assim, entendeu? Água e óleo era um negócio que não. Muitas vezes foi isso. Mas porque Jesus estava na nossa história, a nossa história se tornou uma história de sucesso. Com todas as lutas que a gente viveu, porque Jesus estava lá. Então eu quero falar com você, talvez eu estou falando com você, você não é casado, você é solteiro, você é viúvo, você que está nos ouvindo agora, quem sabe você não tem uma companheira, não tem um companheiro, mas eu quero falar com você sobre como você pode viver uma vida também de sucesso, uma vida que dá certo, uma vida que segue, sabe? Uma história que você pode olhar e ver, caramba, isso aqui deu certo, que bênção. Eu quero falar com você sobre o seu casamento também. Mas eu também quero falar com você sobre os seus relacionamentos. Seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos interpessoais, seus sonhos, suas metas. Quem sabe você entrou aqui essa noite e a sua visão, quando você olha para a sua vida, não é que a sua história tem sido uma história de sucesso. Você olha para a sua vida e você vê o contrário. Pastor, a minha vida não tem sido uma vida de sucesso. Eu tenho acumulado frustração atrás de frustração. Essa palavra é para você essa noite. Quem sabe você está aqui, você diz, pastor, eu tenho o sonho de ter uma história de sucesso no meu casamento, na minha vida com os meus filhos, na minha vida profissional. Sabe, de alguma coisa que dê certo. Como que eu faço isso? E eu quero compartilhar com vocês um momento muito lindo da história de Jesus numa festa de casamento. João capítulo 2. E eu serei breve, irmãos. João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Por favor, eu quero que você pegue essas chaves. Patrick, você está atento, meu filho? Você está atento? Eu quero te passar um dever de casa. Você precisa vir com papel e caneta para escrever os pontos da palavra. É o dever de casa para você. Você vai fazer isso, no próximo culto você vai fazer isso, meu filho? Olha, eu vou falar para vocês, uma das ovelhas servas, uma das ovelhas mais obedientes, uma das ovelhas que tem crescido, que tem se submetido, está aí, ó, Patrick, que Deus mandou na nossa vida. É coisa muito linda o que Deus tem feito na vida dele, muito linda mesmo, e vai continuar fazendo, meu filho. É só o começo, meu filho, você pode preparar. Você pode preparar que a sua vida nunca mais será a mesma. A obediência gera proteção, Patrick. E a proteção gera provisão, Patrick. Entendeu isso? Então não tem como dar errado, meu filho. Vai dar certo. Já deu certo. Eu quero falar com vocês do momento em que Jesus está numa festa de casamento. Você conhece essa história. E nesse casamento, Jesus realiza ali o seu primeiro milagre. Eu quero ler com você devagarinho, é um sermão expositivo. Então, eu preciso que você acompanhe comigo passo a passo. João, capítulo 2. João, capítulo 2. E nós vamos entender a história de uma vida de sucesso. Esse casamento, gente, tinha tudo para começar uma história de fracasso. Wagner, você vai entender. Você casou recentemente, você vai entender. Você fez uma festa bonita. Deus deu essa festa bonita para vocês. Não foram vocês que fizeram, né? Foi Deus que deu. Mas vocês vão entender que naquela época era assim.
havia uma cultura entre os hebreus, e a cultura era a seguinte: se uma família fizesse uma festa de casamento, e essa festa de casamento ela durava dias, mas faltasse nessa festa o melhor vinho, o vinho bom, a comida boa, o vinho bom, esse casamento já estaria começando debaixo de uma maldição social. Por quê? Porque todas as pessoas da comunidade hebraica diriam: essa família não é uma família de honra. Porque uma família de honra, ela põe o melhor vinho para servir no dia do casamento. Esse pai, ele guarda o melhor vinho para servir no dia do casamento. E quando não era assim, esse casal já começava uma história debaixo de estigma. Já começava uma história debaixo de desonra. Já começava uma história com pessoas dizendo: não vão chegar a lugar nenhum. Já começava uma história falando assim, ó: bom, se no início é assim, a história deles será toda assim. E quem sabe você também já ouviu essa palavra. Alguém que olhou para a sua vida e falou assim: olha, se está começando assim, então é porque o final vai ser mais terrível ainda. Olha, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não vai conseguir ficar de pé. Essa pessoa não vai conseguir viver uma vida de honra, não vai conseguir construir uma família, não vai conseguir ficar de pé. Se você recebeu essa palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida o mesmo que aconteceu nessa família. Quando Jesus entra em cena, todas essas palavras caem por terra. Aleluias! E Jesus entrou em cena, e nós só estamos aqui mais de 2000 anos depois, falando sobre esse casamento, porque foi um casamento de sucesso. Então aquilo que estava preparado contra essa casa caiu, Janilson, porque Jesus entrou em cena. Acompanhe comigo, por favor, o primeiro versículo. João capítulo 2 diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná. E eu vou ficar tão feliz, gente. Vocês não sabem da minha alegria. É o Pedro que está sentado aí? Ô, gente, sabe qual vai ser minha alegria? Cadê o Pedro? Olha para mim, Pedro. Cadê você, Pedro? Ah, hoje é meu aniversário, Pedro. Pedro sabe o que é meu aniversário? Pedro, você não sabe o que é meu aniversário, não? Então, me dá um presente de aniversário. Por que você não vai? Vem cá, me dá um presente que eu vou te pedir um presente de aniversário. Vem cá. Eu vou falar no seu ouvido. Ai, meu Deus, como eu amo. Kelly, essa igreja ama tanto os seus filhos, Kelly. Ele vai receber a palavra lá. Ele me deu esse presente de aniversário. Aí, amor, nós combinamos que quando o culto da classinha acabar, você vai colocar um desenho para ele, tá bom? Tá?
É assim. E assim a gente vai educando o coração do menino. Que Deus traga os meninos para que a gente possa educar o coração dos meninos. É possível. Fácil não é. Vitor Hugo. Gente, Bernardo e Vitor Hugo. E tinha Renan, que Renan veio junto na época. Depois que Renan foi morar lá na Codim. Gente, Bernardo e Vitor Hugo. Era uma luta para ficar na classinha, Mary sabe disso, gente. Era uma luta. Mas ali, ó, pouco a pouco foi pingando amor. Amor, amor, amor. E às vezes não amor, às vezes disciplina, disciplina, disciplina. Porque a pastora briga também. A pastora dá uns sacode. Pastora dá uns olhar assim. Sabe aqueles olhar? Não mexe. Fica sentada aqui. Se levantar daqui agora, eu vou colocar a mão na tua cabeça agora. Fiz isso muitas vezes, gente. Vitor Hugo arregalava aqueles olhão dele assim. Você tá rindo? Dá certo, que aí você dá amor, você põe no colo, você faz dengo. Tem que fazer dengo, gente. Também faço vontade. Essas crianças pintam o caneco comigo. Faz o que quer. Eu não... deixa fazer bagunça, gente. Também. Criança tem que fazer bagunça em algum momento, né, gente? Não pode. Você dá amor, você dá dengo, mas você dá disciplina. Você tem que ter o equilíbrio. E daqui a pouco tá aí, ó. Tá essa Maria Clara linda aí, ó. Vocês tiveram que dar dengo, amor, disciplina. Tá aí essa moça. Fez 15 anos aí esses dias aí, essa moça bonita aí. Não? 13? 15 anos foi de casado de vocês dois. Ih. Tá aí essa moça ali. 13? Ih, Valesca, aí, ó. Ah, meu Deus, glória a Deus. Vamos voltar para a palavra de Leusa. Hoje eu estou assim, você está percebendo que eu estou assim? Estou assim. Estou assim, meio assim, aniversário. Não, mas eu vou pregar, porque Jesus me entregou essa palavra hoje pela manhã. Vou falar para você que hoje pela manhã eu fui muito visitada pelo Espírito Santo. Domingo é meu dia do Senhor, dia de trabalho. Para o rei e pelo reino. Quando eu terminei de resolver as coisas da EBD, falei, Senhor, fala comigo agora é a hora da palavra. E quando eu abri a palavra, o Espírito Santo me levou direto nesse texto que eu vou compartilhar com você. Então eu sei que você precisa ouvir essa palavra. Não vou deixar de pregar, não. Vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus estava naquele casamento e não tinha como não ver Jesus. Jesus não estava num cômodo escondido porque ele não era um convidado ilustre. A família de Jesus estava com Jesus, ele não chegou sozinho. Então, quando Jesus chega naquele casamento, Jesus é visível ali. A primeira coisa que você tem que entender é que Jesus precisa ser visível na sua vida. Se você quer ter uma vida de sucesso, uma história de sucesso, as pessoas precisam olhar para você e elas têm que ver, Jesus está presente nesse casamento. Quando João vai descrever o casamento, ele não começa a descrever a ornamentação do casamento, o tipo de flor que foi usada, não, ele começa a dizer, Jesus estava nesse casamento, e eu preciso te perguntar, se quando as pessoas olham para você, elas podem dizer, Jesus está na vida de Lorena. Essa é a primeira
primeira chave para você viver uma vida de conquista e de vitória. As marcas de Jesus precisam ser visíveis em você. E deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, você que é minha ovelha. Honestidade não é suficiente como marca de Jesus não, tá? Porque tem muita pessoa que não conhece Jesus e é uma pessoa honesta. Não. Falar a verdade não é suficiente para ser marca de Jesus na vida sua, não. Porque tem muitos que não conhecem Jesus, mas são pessoas que falam a verdade. Eu estou falando das pessoas olharem para você e perceberem que há algo além. Não é só bons valores, não é só uma pessoa que tem uns valores que são bons, como a honestidade, a verdade, a sinceridade, não. Tem alguma coisa diferente na vida daquela pessoa. Há uma marca de Jesus na vida daquela pessoa. Quando Jesus é visível na sua vida, não tem outra forma da sua história acabar. É sucesso, é vitória, é conquista. Você vai ficar de pé, você vai seguir em frente, não vai ser desonra. Mas eu preciso te perguntar, as pessoas estão enxergando Jesus na sua vida? Seus vizinhos estão vendo Jesus na sua vida? Tem marcas de Jesus na sua maneira de ser, de falar, de agir, até de lidar com a tua dor. Porque naquele casamento, Jesus estava bem visível ali. E o texto continua no versículo 3 dizendo: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E uma coisa que você precisa entender: se você entrou aqui hoje triste, deprimido porque você está passando por luta, está vivendo desafios na sua vida, eu não sei que áreas da sua vida que você está vivendo luta, está vivendo prova, e você está pensando assim: eu estou vivendo prova, eu estou vivendo luta, minha vida não vai ser de sucesso, minha história não vai ser de conquista, isso não vai acabar bem. Presta atenção, Jesus estava presente e mesmo assim teve problema. Teve problema no casamento. Então veja, Isadora, a ausência de problema não é sinal que Jesus está, querida. Ah, estou com um problema, acabou para mim, não tem jeito, porque eu estou vivendo um problema, não vai ter sucesso na minha história, não vai ter conquista, não vou conseguir ficar de pé, não vou conseguir ficar em frente. Presta atenção, Jesus estava na festa do casamento e o vinho não deixou de faltar, não. O vinho faltou. Eu quero preparar você para quando o vinho faltar. Você que tem vivido bonança, você tem vivido bonança, você tem vivido bênção, mas você tem que se preparar para quando o vinho faltar, porque existem pessoas que têm Jesus na vida, mas quando o vinho falta, essa história deixa de ser uma história de sucesso, porque fica falando assim: ó vida, ó céus, ó azar, não dá certo para mim, outro problema aconteceu, o meu vinho acabou. E você precisa parar de pensar essas coisas, você precisa parar de sentir essas coisas, você tem que falar com a sua alma, como Davi falou com a sua alma. Davi disse assim: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Você precisa orientar a sua alma no tempo que o vinho acabar. O que é o vinho? O vinho é alegria, meu filho Felipe. Às vezes a alegria se vai. Existem coisas que às vezes acontecem na nossa vida para tirar a nossa alegria. Mas quando a alegria acabar, você tem que educar a sua alma, como Davi fez, e dizer: minha alma, por que estás angustiada? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Você está entendendo isso, sim ou não? Então você não tem que se desesperar quando o vinho faltar. Será que o vinho está faltando na sua vida? Está faltando a alegria? Está faltando a paz? Está faltando a resposta? Mas Jesus manda eu te dizer hoje: Ele continua na sua vida. Ele não te abandonou.
não te esqueceu. Você não precisa desistir. Você não precisa se desesperar. Diga à sua alma, eu cantarei, eu cantarei. Eu cantarei minha vitória. Eu cantarei minha vitória. E o texto continua no versículo 4, dizendo: e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Porque aí Maria foi lá falar, né? Versículo 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Acabou o vinho. E aí no versículo 4, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E eu preciso que você preste muita atenção, você que passa conflitos nos seus relacionamentos, por favor. Quem sabe você está vivendo um problema de relacionamento exatamente agora. Você com uma pessoa da sua família, você com uma pessoa do trabalho. Meu Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Você com seus pais, escuta o que eu vou te falar, porque nós temos chaves muito poderosas aqui nesse versículo. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Essa história foi uma história de sucesso, porque essa pergunta de Maria para Jesus não virou um barraco. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem relacionamentos que é assim, gente. Tá tudo bem, do nada um barraco se estabelece. Eu acho que aqui na cura não deve ter nenhuma família assim, ou você não deve trabalhar com ninguém assim. Mas eu já atendi, às vezes no consultório eu atendo. Você vê, às vezes no consultório eu atendo pessoas assim, que chega lá, doutora, você não acredita, estava tudo bem. Aí eu fui fazer uma pergunta para ele, e aí quando ele me respondeu, a gente começou a brigar, e foi um barraco. E aí foi uma confusão que a gente ficou de bico 15 dias. Só que era Jesus e Ele está nos ensinando a como nos relacionar se nós queremos ter uma história de sucesso. Você está entendendo? E Maria fala, Jesus, como é que é, Jesus? Ó, acabou o vinho. E Jesus responde para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Uma coisa muito importante para a gente viver uma história de sucesso e de conquista, principalmente nos nossos relacionamentos, é saber, Jonatas, separar o que é meu e o que é do outro. Jesus estava dizendo, Maria, esse incômodo é seu, esse momento é um momento seu. Se você está incomodada com isso agora, essa é uma questão sua, não é uma questão minha nesse momento. Jesus devolve para Maria uma questão que era dela. E às vezes a gente não faz isso, Tiago. Preste atenção, você que vai casar e vai casar em breve. Nós vamos fazer esse casamento, meu filho. Vamos fazer esse casamento, vai ser uma coisa linda. Vai ser uma coisa linda, meu Deus. Vai inventar de entrar dançando. O que eu vou arrumar com a Jennifer, meu Deus? Me ajuda, Jesus, me ajuda. Isso é a cara dela, isso é a cara de Jennifer. Tem que ajudar ela, fazer o quê? Ver esse vestido aí. Você tem que entender isso, meu filho. Meu filho, você não tem como fazer um efeito esponja com questões que não são suas. Você não tem que absorver todas as crises, todas as questões, todas as perguntas, todas as urgências, todas as necessidades de Jennifer, só porque você ama Jennifer. Às vezes a gente acha isso, porque Laís ama Mary, mas eu amo minha mãe, então eu
eu tenho que absorver, eu tenho que resolver todos os problemas. No tempo da minha mãe, quando ela sentia necessidade, porque ela é minha mãe, porque eu a amo. Se ela tem um problema, esse problema também é meu. Não pode ser assim, meu amor, porque alguém tem que manter o equilíbrio, o mínimo de sanidade, alguém tem que manter. Quando Mary perdeu o controle, você tem que ficar ali, ó, controlada. Mary, você não vai dar conta de todas as necessidades da Laís. E Laís falando, mas mãe, mas tem que resolver isso hoje, mas mãe, tem que resolver isso agora, mas mãe. Não é que ela nunca fez isso, não. Que a Laís não é dessa, não. Laís não é assim, não. Não. Mas vamos imaginar, só assim uma suposição. Mãe, mas como vai ser? Mãe, mas e agora? Mãe, o vinho acabou. Mãe, acabou a alegria. Mãe, acabou a paz. Mãe, acabou a solução. E aí fica a Mary sobrecarregada com aquilo. Pensando, Deus, como que eu vou resolver isso? Eu não sei nem o que eu faço para resolver os meus problemas como mãe. E agora eu vou resolver como os problemas de Laís, como Laís. O que eu vou fazer? E muitas pessoas têm parado no meio da caminhada, porque têm absorvido problemas que não são seus, mas que são de pessoas que amam. A gente precisa dar um limite. Gabriel, naquele momento, sabe o que Jesus estava fazendo de maneira muito equilibrada? Jesus estava dando um limite. Olha, calma um cadinho. Calma um cadinho. Eu não tenho essa resposta agora para você, minha querida. Meu amor, não tem essa resposta. Não. E lá em casa a gente tem treinado isso. Olha, meu filho, eu não tenho essa resposta agora. Não tem como resolver isso agora. Rafael que saiu todo ao Edson. Rafael puxou todo ao Edson. Mãe, mas isso, tem que resolver aquilo, mãe, porque o basquete, mãe, porque a blusa, mãe, porque não sei o que, mãe, porque não sei o que. 30 coisas por segundo. Saiu todo o Edson, eu não sei. Eu carreguei, mas ele puxou todo o Edson. Falo, meu filho, o que tenho eu contigo? Tudo tem seu tempo, ainda não é o tempo, querido. Querido, ainda não é o tempo, amor. Porque senão você fica carregando aquela culpa. Meu Deus, eu deveria ter feito e eu não fiz. Eu deveria ter resolvido, eu não resolvi. Eu deveria ter acolhido o pedido, eu não acolhi. Eu deveria ter dado uma resposta, eu não soube o que responder. E aí você vai caminhando, pesado, carregando questões que não necessariamente são suas. Você faz isso sem perceber lá no seu trabalho. Sabe aquela pessoa boazinha que vai pegando as demandas de todo mundo? Você precisa parar com isso, porque uma pessoa cansada e sobrecarregada não consegue ter uma história de sucesso. Vem culpa, uou, vem peso, uou. E às vezes existem alguns de nós que estamos ali no papel de Maria. Sabe o papel de Maria? Que fica sempre projetando para o outro. Gustavo, meu filho, eu preciso perguntar isso para você. Para você se responder, para você colocar isso diante de Deus. O quanto que às vezes você projeta sobre outras pessoas questões que, sabe, são suas questões. É você que tem que administrar isso. É você que tem que administrar esse desconforto. Entende isso, Catrine? Você está entendendo isso, Júlia? Então, uma das chaves é a gente conseguir separar o que é meu e o que é do outro. Qual é o meu momento e qual é o momento do outro. Reconhecer as suas limitações. E aí Jesus diz, olha, não é o meu momento.
Agora eu não tenho o suficiente para fazer um milagre. E qual é o suficiente, Daniel, para fazer um milagre? A ordem do Pai para fazer o milagre. Porque o Pai tem o momento certo para fazer todas as coisas. Jesus ainda não tinha recebido uma orientação do Pai para fazer o milagre. Então ele se coloca diante da Maria e ele diz: olha, eu preciso assumir diante de você as minhas limitações. Eu não tenho todos os recursos para resolver isso. Jane, você não tem que ter todos os recursos para resolver tudo, Jane. Esse é um treino. Eu estou falando para você, minha irmã, e eu estou falando para mim. Eu não tenho todos os recursos para resolver todos os problemas dessa igreja. Quisera eu. E eu quis, muitíssimo. Acho que esse foi meu grande erro. Mas dá tempo ainda de eu consertar, né? Dá tempo. Não temos esse recurso. Isso não vai acabar bem. Isso não é uma história, não vai ser uma história de sucesso. Não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para você. E eu quero te perguntar, será que não é por isso que você está se sentindo tão sobrecarregada, tão frustrada, tão infeliz? Porque você foi fazendo o efeito esponja da sua irmã, do seu pai, há tantos anos você tem carregado isso com você, dos seus filhos, você tem feito trazido isso para você. Não é isso que Deus tem para você, não. Versículo 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele disser. E estavam ali postas 6 talhas. Aí eu achei tudo muito bonito. Achei bonitinho isso aqui também, de Maria. Ó, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Juan, pega a visão. Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo. Não vou fazer o milagre agora. Essa expectativa que você está lançando sobre mim, eu não dou conta. Não dou conta. Nesse momento, não é o meu momento. Aí quando Jesus faz isso, sabe que coisa linda acontece? Maria aparece! Porque quando você se coloca no seu lugar e assume as suas limitações e para de fazer o efeito esponja resolvedor de todos os planetas da face da Terra, sabe o que acontece? Aquele que tem que aparecer, aparece. Maria se levanta e vai fazer alguma coisa. Então quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para mandar você parar. Você está tentando resolver, você está tentando fazer, você está tentando dar um jeito no jeitinho, você está tentando resolver um problema que não foi você que começou, mas talvez hoje Deus esteja te dizendo, você tem que parar para que Ele possa se levantar. Seu filho não vai crescer se você continuar dando todas as respostas. Seu marido não vai amadurecer se tudo for sempre muito confortável para ele. Ah, estou ali a tempo e a hora. Ah, eu cuido de todas as necessidades, de tudo que ele precisa. Eu já falei para o Edson, olha, Mader, que Deus o tenha, Deus a tenha. Mãe, meu filho, só teve uma. E Deus só há um na terra. Não dou conta de todas as suas necessidades, amor. Topa mais 19 anos assim? Então vamos. E quando isso acontece, ele aparece. Aquele que estava lá embotado, esbarrado, esbarrada, acreditando que você, Renata, ia resolver tudo. Aí você deixa sem resolver. Experimenta. Ih, Renata não fez não. Não fez. Oh, não fez.
Alguém vai ter que fazer, né? Foi isso que aconteceu com Maria. Quando Jesus falou, não é meu momento, o próximo versículo diz que então Maria saiu de onde ela estava, porque ela estava do lado de Jesus. Ela teve que se movimentar. Existem pessoas que não se movimentaram porque não aprenderam a andar. E não aprenderam a andar porque você está emprestando as suas pernas. Pare de andar a caminhada que é do outro. Deixa ele andar com as próprias pernas. Maria sai de perto de Jesus e ela vai andar até aqueles servos e ela começa a agir. Quando ela viu que Jesus não agiu, foi ela fazer a parte dela, porque aquela parte não era de Jesus, aquela parte era a parte dela. E eu te pergunto, qual é a sua parte? Você está jogando sobre Jesus uma parte que é sua, mas tem uma parte na tua história para que você viva vitória, para que você viva conquista, que é a sua parte. Você está esperando que Jesus faça sinais e maravilhas, mas você não se envolve com a sua comunidade de fé. Você está esperando que Jesus faça sinais e maravilhas, mas você fica com a sua vida espiritual meia boca. Ora quando lembra, e mesmo assim só se tiver com um prato na tua frente. Faz a tua parte, meu irmão. Tua parte Jesus não vai fazer, não. A parte de Maria era essa. E ela começa a se movimentar. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que eu vou dizer para você? Você que está olhando para a sua vida e está vendo que Jesus não está fazendo. Jesus não está fazendo. Está fazendo não? Eu vou dizer para você que quando Jesus não faz, pergunte ao Espírito Santo se ele não está esperando que você faça uma parte que você não está fazendo. Existem momentos que Jesus vai se calar de propósito, ó, vai ficar caladinho. Porque você quer caminhar só se for com as pernas de Jesus. Ora, se fosse assim, Jesus te dava asa, meu filho, que você não ia precisar de perna para caminhar. Pensou a pessoa que está ao teu lado, pergunta assim, meu irmão, você tem asa? Pergunta para ele aí. Dá uma olhadinha nas costas aí, pode ter uma pequena ainda não desenvolvida, mas pode ter um brotinho aí. Tem um brotinho de asa aí? Não tem não? Então vamos caminhar, que se você não tem asa, é caminhar que você precisa. E quando você decide caminhar, quando você decide sair do seu lugar, como Maria saiu do lugar dela, sabe o que acontece? Você começa a preparar o caminho do milagre na tua vida. Ai, que texto lindo, que festa linda de casamento. E o texto continua dizendo, versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, e disse-lhe Jesus, enchei essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, para aí. Olha o que aconteceu. Tinha as talhas que eram como os barris onde os vinhos eram colocados. E esses barris estavam vazios para serem cheios de quê? De vinho. As talhas foram feitas para quê? Paulinho do meu coração, fala para mim. De vinho, entendeu isso? As talhas eram para ser cheias de quê? De vinho. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Jesus dá uma direção. Você quer ter vitória? Você quer ter conquista? Não tem vitória, não tem conquista sem direção.
Você tem que viver debaixo da direção. Aí Jesus dá a direção. Enchei essas talhas. Mas quando as talhas estavam sendo cheias, pensa comigo aqui, minha flor. Pensa comigo. O que foi que entrou naquelas talhas? Água ou vinho? Água. Então não entrou o vinho, entrou? Então o milagre não aconteceu fora das talhas. Aconteceu? Não. Guarda essa chave aí, Paulo. Paulo, guarda essa chave. Pelo amor de Deus. Felipe, meu filho, guarda essa chave. Paulinho, você vai guardar isso? Não vai esquecer, meu filho? Carlão, você vai guardar isso, Carlão? O vinho não foi transformado fora das talhas. Jesus poderia ter feito isso. Transforma aqui agora, ó, todas essas águas aqui, uou, transforma em vinho, agora encham as talhas de vinho. Não foi isso. Jesus mandou encher as talhas de não milagre. O que entrou nas talhas, Iri? Não milagre. Ramon, você entendeu isso aí? Aline, você está entendendo? O que entrou nas talhas? Não milagre. Por quê? Porque o milagre que Jesus queria fazer era dentro das talhas, não era fora. Você está esperando o milagre acontecer fora de você, não é? Você está esperando o milagre acontecer ao seu redor, não é? Você está pedindo um milagre de uma cena que você está vendo, e essa cena tem que ser transformada, e você diz: Senhor, a minha talha está vazia de vinho, a alegria se foi, porque eu não recebi o meu milagre. Então faz um milagre, e me enche desse milagre. Senhor, eu sou a talha que preciso receber esse milagre, Senhor. Mas Jesus está dizendo para você essa noite que Ele não vai te encher de milagre. O milagre vai acontecer dentro de você. Não é fora da talha, é dentro da talha. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Porque a palavra diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos errado. Você está passando por luta? Está passando por luta. Você está passando por prova? Está passando por prova. A prova está doendo? A prova está doendo. Dá vontade de chorar? Dá vontade de chorar. Dá vontade de sumir? Dá vontade de sumir. Dá vontade de sair correndo? Dá vontade de sair correndo. O desespero às vezes vem. O desespero às vezes vem. Então é normal, quando a gente pede o milagre, a gente está pedindo o milagre assim: Senhor, faz o milagre nessa situação, faz o milagre aqui na vida dessa pessoa, faz o milagre aqui, Senhor, nessa área, Senhor, faz o milagre aqui no trabalho, Senhor, faz o milagre aqui, ó, na vida do meu marido, faz o milagre aqui na vida da minha filha, Senhor, faz o milagre. Mas presta atenção, que o maior milagre Deus quer fazer é dentro de você. Você é a talha. Para de pedir um milagre do lado de fora, porque Deus quer fazer um milagre do lado de dentro. E o vinho tinha acabado, mas Jesus queria mesmo movimentar algo sobrenatural dentro das talhas. E eu quero que você entenda isso. Que existem muitos problemas na sua vida que ainda não foram resolvidos, mas Jesus te olha hoje, Isadora, como uma talha, e Ele quer fazer mesmo uma revolução dentro do seu coração, na sua vida, no seu caráter, no seu ministério, nas coisas que se movem dentro de você. Você é a talha, uma talha vazia, tem lugar para que Deus faça o milagre.
E o versículo continua dizendo, versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabia de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o marido, ao esposo. E disse-lhe, todo homem, o esposo, olha isso, o mestre-sala falando para o esposo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E eu quero parar aqui. Essa é a última cena que eu quero trabalhar desse texto. Quando o mestre-sala percebeu que havia acontecido um milagre dentro das talhas, ele chama o marido, chama o esposo e vai fazer o contrário do que o desespero é capaz de fazer. Aquele noivo que já estava, eu quero que você se coloque no lugar dele. Quando chegou para ele a notícia que o vinho tinha acabado, eu quero que você se coloque no lugar dele. Acabou para mim, acabou para minha família. A minha família vai viver desonra. Eu estou trazendo essa moça para viver uma vida de desonra. Eu estou trazendo o sobrenome da nossa casa para viver uma vida de desonra. Quando ele recebe a notícia que o vinho acabou, sonhos estavam sendo destruídos naquele momento. O sonho de construir uma história, de seus filhos serem honrados na comunidade hebraica, de seus filhos serem conhecidos como grandes guerreiros, de seus filhos serem conhecidos como homens bons para se casarem as filhas. Homens de respeito, esses sonhos tinham ido por água abaixo, porque com o vinho tendo acabado, era uma maldição social que eles passariam a viver. Mas quando Jesus entra em cena, para nos dar uma vida de vitória, uma história de conquista, tem uma coisa muito grave, muito séria, minha irmã, minha maravilhosa, que Jesus faz com a gente. Ele nos devolve a capacidade de voltar a sonhar, minha irmã. Aquele moço jovem, no primeiro dia do casamento, minha irmã, já tinha motivos para não sonhar mais. Mas quando Jesus entra na nossa vida, sabe o que acontece? Ele entra para recuperar a nossa capacidade de acreditar outra vez. E o mestre-sala traz aquela notícia, olha, você serviu o melhor vinho no final da sua festa, coisa que ninguém faz. Durante muitos anos falarão do seu casamento, falarão da sua vida, falarão da sua honra, como você é um homem de honra. Sabe o que estava acontecendo naquele momento, minha maravilhosa? Jesus estava devolvendo àquele jovem a capacidade de sonhar, e Jesus quer fazer isso com a sua vida hoje mesmo. Não sei como você está. Não sei como está o seu coração, meu amor. Mas Deus me diz que algumas pessoas aqui essa noite estão sentenciadas a uma vida de não vitória, de não conquista, porque pararam de sonhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu falei na reunião do conselho, que foi uma delícia a nossa reunião do conselho semana passada, gente. Acho que eu vou colocar umas fotos no grupo da igreja. Foi maravilhoso demais. Essa igreja está sonhando. Nós estamos em transição? Estamos em transição. Mas nós não perdemos a capacidade de sonhar. E é isso, Renata, que vai continuar nos mantendo de
pé. E é isso que vai continuar fazendo da Cura uma pequena, grande comunidade que avança, que conquista, que segue em frente. Nós temos sonhos. Deus nos restitui a capacidade de sonhar. Nós vamos realizar a nossa EBD. Nós vamos viver o nosso mês da família. Nós vamos realizar o nosso retiro em junho. Em o nome de Jesus, essa igreja não vai parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A nossa história continuará sendo uma história de conquista. Nós continuaremos seguindo em frente, porque nós continuamos sonhando. Você quer fazer parte dessa história de conquista? É só você continuar sonhando. É só você abrir o seu coração e olhar para a sua igreja e ver que quem parou foi você, porque a sua igreja não parou. E não vai parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas olha para a sua vida. Eu preciso que você olhe para a sua vida, por favor. Minha princesa, eu preciso que você olhe para a sua vida. Porque tem sonhos que você já começou a pensar, não é possível mais. Tem sonhos na sua vida que você já começou a pensar, não dá mais para mim. Tem sonhos na sua vida que a tua mente está mentindo para você. Acabou. As escolhas que eu fiz, a minha história até aqui, não tem como eu sonhar mais com isso, mas hoje Deus manda te dizer, é para você continuar sonhando. Ele restitui os teus sonhos, Ele devolve a você a capacidade de acreditar de novo. Você vai avançar, você vai conquistar, porque haverá dentro de você um rebuliço de quem não parou de sonhar. E o que eu posso fazer, Felipe? Te dizer, Felipe, eu estou sonhando. Vem sonhar comigo. Eu não parei de sonhar. O que eu posso fazer? Laís, vem sonhar comigo. Eu não parei de sonhar. O Espírito Santo te restitui a capacidade de sonhar. Você está entendendo isso, Patrick? Essa palavra é com você. Você tem direito de sonhar outra vez, meu filho. Você pode sonhar outra vez. Autorize-se a sonhar outra vez. Se permita sonhar outra vez. Acredite nos sonhos que Deus faz nascer no seu coração. Sonhe, sonhe, sonhe. Wagner, sonhe. Porque se nós fizermos isso, meu filho, a nossa história será uma história de sucesso. Você entendeu isso? Eu quero orar por vocês. Igreja, fecha seus olhos, por favor. Toda a igreja orando. Intercessores, por favor, agora se apliquem de todo o coração